Imagine viver em um mundo em que, antes mesmo de ouvirem a sua história, as pessoas já te odeiam. Um mundo em que basta nascer do lado errado de uma fronteira, pertencer a um grupo errado ou carregar um nome que as pessoas odeiam já é o suficiente para ser tratado como ameaça. Um mundo em que o medo fala mais do que a compreensão, em que rótulos valem mais do que pessoas e que ser diferente é o suficiente para alguém te transformar em inimigo. Agora imagine carregar o peso desse ódio, ser chamado de monstro por milhões de pessoas, ter sua existência condenada antes mesmo de ser compreendido, e ainda assim, acreditar que tudo aquilo que está fazendo é em nome da liberdade. Essa é uma das ideias centrais presentes em uma das histórias mais populares da cultura japonesa. Em Attack on Titan, acompanhamos Eren Yeager, um jovem que cresce cercado pelo medo e pela violência. Conforme a história avança, aquilo que parecia uma simples busca por vingança se transforma em algo muito maior. Para o restante do mundo, Eren se torna um símbolo de destruição, mas, do ponto de vista dele, tudo que ele está fazendo é para a liberdade de si mesmo e daqueles que ele ama. Já em Tokyo Ghoul, Ken Kaneki vê sua vida mudar completamente e passa a ser rejeitado por uma sociedade que o considera uma aberração. Preso entre dois mundos, ele precisa descobrir quem realmente é, em meio a pessoas que tentam definir por ele. A liberdade de expressão existe justamente porque seres humanos enxergam o mundo de maneiras diferentes. Pessoas diferentes chegam em conclusões diferentes, possuem valores diferentes e interpretam os mesmos acontecimentos sobre perspectivas completamente opostas. Isso não significa que todas as ideias estejam igualmente corretas, ou que estejam livres de críticas, mas significa que a possibilidade de debater, questionar, apresentar pontos de vista diferentes é essencial para que a verdade seja buscada ao invés de simplesmente imposta. Na quarta temporada de Attack on Titan, a história deixa de focar apenas na sobrevivência dentro das muralhas e apresenta um mundo muito maior, marcado por guerras, preconceito e séculos de ódio. Pela primeira vez, vemos o conflito pelos olhos daqueles que consideraram os Eldianos como monstros. Ao descobrir a verdade sobre o mundo, Eren Yeager percebe que a liberdade que sempre buscou não estava sendo impedida pelos titãs, mas sim por uma humanidade inteira que desejava a destruição de seu povo. Diante disso, ele escolhe seguir um caminho cada vez mais extremo para proteger aqueles que ama. Com isso, a temporada abandona a ideia de heróis e vilões absolutos, e mostra que pessoas diferentes podem enxergar acontecimentos de formas completamente opostas, transformando protagonistas em inimigos, antigos inimigos em pessoas que também possuem sonhos e medos e razões próprias para lutar. Nos primeiros capítulos de Tokyo Ghoul, acompanhamos a história de Ken Kaneki, um estudante comum que tem sua vida transformada por um acidente que o torna meio humano e meio Ghoul. De repente, ele se vê preso entre dois mundos que se odeiam e é forçado a abandonar a vida que conhecia. Enquanto tenta se adaptar à sua nova realidade, Kaneki conhece outros Ghouls e percebe que muitos deles não são monstros sem sentimentos, mas indivíduos tentando sobreviver em uma sociedade que os rejeita e os teme. Ao mesmo tempo, os humanos continuam enxergando os Ghouls apenas como ameaças. Com isso, a obra explora temas de identidade, preconceito e pertencimento, mostrando que a linha entre heróis e vilões nem sempre é tão clara, e que a forma que os julgamos depende muitas vezes do lado da história que escolhemos ouvir. Conforme sua transformação avança, Ken Kaneki deixa de ser apenas alguém tentando sobreviver e passa a virar alguém em colapso constante da própria identidade. A dor de não pertencer a nenhum lugar se torna um peso psicológico quase insuportável. Entre humanos que o rejeitam e Ghouls que esperam que ele abandone completamente sua humanidade, ele começa a se perguntar se ainda existe um eu real por trás de tudo aquilo. Em muitos momentos, o que machuca mais não é a violência do mundo ao redor, mas a sensação de estar sendo lentamente apagado, como se qualquer escolha que fizesse o afastasse ainda mais de quem ele era antes. Este conflito interno transforma Ken Kaneki em uma figura marcada pela ruptura. A cada tentativa de se adaptar, ele perde um pedaço de si, até que a própria ideia de identidade se torna instável. A obra não trata apenas de humanos e monstros, mas de alguém que precisa carregar a culpa de existir um espaço que ninguém o aceita como legítimo. É justamente nesse ponto que essa história se torna mais pesada. Não porque ele se torna mais forte, mas porque se tornar mais forte passa a significar suportar a dor de não ser aceito por nenhum dos lados. E ainda assim, continuar em frente, mesmo sem ter certeza do que restou de si mesmo.
Talvez sejam por isso que personagens como Eren Yeager e Ken Kaneki despertem tantas discussões. Eles são lembrados porque desafiam respostas fáceis. Alguns os veem como monstros, outros os enxergam como vítimas, alguns os consideram heróis, outros vilões. E talvez seja essa uma das maiores demonstrações do valor da liberdade de expressão, a capacidade de discordar, de interpretar e de discutir histórias e ideias sem que exista uma única resposta obrigatória. Porque, em uma sociedade que só uma visão pode ser expressa, não produz entendimento, produz silêncio.